Oi pessoal, eu sou Alessandro e chegamos à terceira e última parte do meu vídeo sobre o ônibus do Quarteto Fantástico do John Byrne, né? Bom, são muitas páginas, né? Não dava para comentar tudo de uma vez. Lembrando que essa daqui é a capa, mas há uma sobrecapa, que é essa aqui, né? Porque como eu já disse nos outros vídeos, para mim é muito mais cômodo tirar, bom, e manusear o ônibus sem a sobrecapa, só na hora de guardar colocá-la, né? Pois bem, né? Cheguei ao fim do ônibus aí dessas 1086 páginas, se eu não me engano. Deixa eu conferir se é isso mesmo, né, em termos de histórias. Acho que é isso mesmo, 1082 páginas. Bom, qual a minha sensação ao chegar ao final disso aqui? Eu já havia lido uma parte considerável das histórias, mas a minha sensação ao terminar a leitura é que eu leria mais. Eu continuaria lendo as próximas histórias numa boa e em seguida, assim. Eu gosto muito desse momento dos super-heróis, que é a década de 80 na Marvel, e também do Quarteto Fantástico em particular. Alguns comentários gerais vindo das leituras que eu fiz, bom, nessa terceira parte. Essa terceira parte eu li de Fantastic Four 245, deixa eu só conferir aqui, não, é isso mesmo, né? De Fantastic Four 246 até Fantastic Four 260, que é a última do Omnibus. Pois bem, né? Comentários gerais. Primeira coisa é que essas histórias, elas revelam de maneira assim bem direta uma obsessão que o John Byrne tem, que é a verossimilhança, e uma verossimilhança assim pseudocientífica. É claro que não dá para ele colocar a ciência dura, mas ele busca aproximar as histórias em quadrinhos do quarteto de uma explicação que se aproxime, assim, busca se aproximar de uma explicação que se aproxime, né? Mas ele busca aproximar da ciência. Ele busca fazer isso, de criar uma verossimilhança que converse com a ciência. E assim, nesse sentido, o Byrne, ele está numa contramão na Era de Prata, assim, né? Ele pensa o universo dos super-heróis como um universo submetido a leis, ainda que sejam leis mais plásticas do que as leis físicas que nós conhecemos, ainda assim conversam com elas, né? Bom, há uma edição onde isso aparece muito bem. Na verdade são duas edições, que é Fantastic Four 249 e Fantastic Four 250. Fantastic Four 250 é uma edição comemorativa, né? Nessas duas edições, o que nós vamos ver, né? O quarteto, a capa já vai entregar, ele vai enfrentar o Gladiador. O Gladiador é um dos seres mais poderosos lá do Império Shi'ar e ele possui poderes similares ao do Superman. Super força, voo. E o que acontece, né? Ele vem para a Terra e ele enfrenta o quarteto não porque ele, sei lá, quer destruir o quarteto, mas porque a mente dele está nublada por causa de um confronto com uns Skrulls. E aqui nós vemos o Byrne ensaiando as suas explicações aí para os poderes do Superman. Se a gente pensar, anos depois, o John Byrne vai assumir o título do Superman. E ao assumir o título do Superman, ele vai reduzir os poderes do Superman e também dar explicações aí, vamos colocar, pseudocientíficas para os poderes do Clark Kent, né? Assim, não à toa, e eu achei bem interessante isso, né? O título da história de Fantastic Four 249 é Homem contra Super-Homem. Há uma outra história onde essa obsessão do Byrne por verossimilhança e esse anti-erapratismo fica claro, que é a história anterior, que é Fantastic Four 248. É uma história na qual os Inumanos participam. A história se passa em Attilan. E essa história, o que acontece, né? Sem dar muitos spoilers, é uma história na qual nós vemos a Lua sendo roubada. E o quarteto está na Lua. Deixa eu mostrar para vocês. A Lua está sendo roubada. E ela é roubada, deixa eu pegar aqui uma página onde isso aparece,
por uma criatura que é muito maior do que planetas, assim, muito maior do que planetas. E essa criatura, ela tem suas atitudes, suas ações, e o Richard só fica dizendo, isso é impossível, isso não poderia acontecer. Então ele percebe que há algo errado porque não há verossimilhança, né? Bem interessante essa sacada do Burnham. Ele usa um personagem para dar um pouco da lição dele sobre verossimilhança, né? Bom, agora eu vou, embora eu tenha comentado essas 3 edições aí, né? Fantastic Four 248, Fantastic Four 249, Fantastic Four 250, depois eu vou até voltar um pouquinho a uma delas. Eu vou seguir o método que eu costumo seguir, que é comentar em ordem mais cronológica as histórias do Omnibus. Então vamos começar pela primeira dessa terceira parte, que é Fantastic Four 246. Vamos seguir aí o meu método que foi aplicado nos outros 2 vídeos, né? Nessa edição aqui, Fantastic Four 246, nós vemos o Doutor Destino e ele escapando da sua prisão miniaturizada. Inclusive esse Doutor Destino preso nesse mundo miniaturizado foi mostrado aqui numa história anterior que está nesse próprio Omnibus. E assim, é bem interessante isso, porque parece que, claro que isso não acontecia só com o Doutor Destino, mas com outros vilões também, que o Byrne e outros autores se desafiam a mostrar o Doutor Destino em situações impossíveis, ou em prisões impossíveis, ou em quase mortes, e querendo arrumar um jeito de como é que posso trazê-lo de volta, né? E sempre, como é que posso trazê-lo de volta com certa verossimilhança. Aqui nós vemos o Destino saindo de uma dessas situações e numa outra história ele indo para uma situação ainda pior. Depois eu falo quando chegar lá, né? Pois bem, nessa história, que ela é em Fantastic Four 246 e 247, um arco em 2 partes, o que nós vamos ver, inclusive a segunda parte, o título é Essa Terra é Minha, é o quarteto ajudando, ainda que bastante a contragosto, o Doutor Destino a recuperar o trono da Lativéria. O próprio quarteto que depois o Doutor Destino. E aqui o Byrne trabalha com aquela situação. O que acontece depois que a história termina? Bom, o déspota foi destronado, mas será que não subiu ao trono um déspota ainda pior? Nós vemos as consequências não intencionais da ação do quarteto fantástico. Assim. É bem bacana isso, né? 246 e 247. A 248... eu já comentei com vocês essa história aí dos Inumanos. 249 a 250, também já fiz menção, é o confronto com o Gladiador. Deixa eu só falar um pouquinho mais da edição 250. Deixa eu pegar a capa. A capa é essa aqui. Porque a edição 250, para mim, é uma das mais memoráveis da fase Byrne. E também é uma das que eu menos gosto. Por quê? De novo, tento aqui não dar spoilers, mas o que acontece é que, claro, vão ter que arrumar uma solução para esse confronto com o Gladiador. Supostamente os X-Men estão participando. E a resolução, ela tem uma ideia muito interessante. Muito interessante, quando o Gladiador é destruído. Assim, né? Mas essa resolução tem algo que me incomoda. E aqui, embora não vá falar diretamente, vai ter spoiler. Né? O que me incomoda? Né? A resolução envolve o escudo do Capitão América. Envolve o escudo do Capitão América. Mas eu acho que ela ficaria muito mais verossímil se o Coisa, por exemplo, segurasse o escudo e não o próprio Capitão América. Claro que o escudo do Capitão América, ele absorve os impactos, mas, cara, a situação é grandiosa demais. É um negócio que a gente fica pensando, não soa tão verossímil como normalmente o John Byrne amarra. E nessa própria história ele busca fazer essa amarração mais verossímil. Então, assim, acabo não... esse final acaba me deixando um pouco assim, sei lá, com a pulga atrás da orelha. Fica assim, cara, podia ter sido um pouquinho melhor, né? Se outra pessoa segurasse o escudo. Mas isso é detalhe. O que mais assim me incomoda em termos de verossimilhança é que os Skrulls, eles, de certa maneira, eles atraem não, né? Mas o Gladiador está na Terra por causa dele, e em determinado momento que os Skrulls, o Gladiador está quase derrotando o quarteto, esses Skrulls
atacam o gladiador, sendo que eles queriam destruir o quarteto. Eu não entendi muito bem essa motivação aqui. É um negócio na história que eu fico assim, cara, por que isso aconteceu? Me soou gratuito. Embora, de novo, é uma história bem memorável, assim, tem umas sacadas bem legais. Mas vamos lá. Se essa é uma das histórias que eu menos curto, na edição seguinte, em Fantastic Four 251, deixa eu mostrar para vocês, nós temos uma das que eu mais gosto. Na verdade, não é só uma história, é o maior arco do Byrne até aqui, provavelmente, embora é um arco onde tem várias histórias que funcionam também como os one-shots, que vai de Fantastic Four 251 a 256. Estão escutando meu filho dando gritinhos aí ao fundo, não tem jeito, minha gente. Casa com criança, como eu digo, é assim. Fantastic Four 251 a 256. Que é uma jornada pela zona negativa, como o título da primeira história mostra, né? E essa história ela vai envolver o título dos Vingadores, uma edição do título dos Vingadores, que é Avengers 233. Bom, o quarteto, nessa história, o quarteto vai para a zona negativa, para explorar a zona negativa. E o que acontece é que nisso que o quarteto vai para a zona negativa, o Aniquilador vem para o universo tradicional, vamos colocar assim. O Aniquilador vem, vou chamar de zona positiva, né? Então é como se o quarteto e o Aniquilador trocassem, né? E o quarteto, o Aniquilador invade a partir do edifício Baxter, né? A partir da sede do Quarteto Fantástico, assim. Essa é uma situação, então vamos ver os dois universos. O tempo passa diferente entre neles, mas é essa situação, né? Bom, como eu disse, é uma jornada e nós vamos ver o quarteto lidando com diversas situações. Nessa Fantastic Four 252, deixa eu mostrar para vocês aqui, Fantastic Four 252, o que nós temos são histórias, a história é toda desenhada assim, né? Na horizontal. O Byrne dá uma virada aí de 90 graus, 90 graus, né? 90 graus na página. E toda a história ela é desenhada dessa maneira, a gente tem que virar. Bom, é uma história na qual nós vemos uma cidade que expulsou seus habitantes e ela é tratada hoje como uma divindade. Sempre uma pessoa é ofertada para essa cidade, assim. E o quarteto chega lá e é bacana aqui porque o quarteto comete um erro de julgamento e dá uma solução que não seria a melhor possível para a situação. Mais uma vez o Byrne brinca com essa ideia do contato com alienígena e gerar confusões, né? Desse arco, que é um dos que eu mais gosto, a edição 253, que tem a história intitulada A Busca, é a minha favorita, né? É a minha favorita. Nós vemos um povo em busca de um lar. Há uma espaçonave que vaga aí pelo espaço, levando milhares de sobreviventes de um planeta destruído e apenas alguns que estão acordados para lidar com a nave. Acontece que essa nave perdeu a direção do planeta para o qual ela iria. Então ela vaga a gerações, a centenas de gerações. E o quarteto chega e ajuda a chegar ao planeta que seria, né? Acontece que a resolução é muito interessante e trabalha com outras coisas, mas também com a ideia de evolução. Bem bacana, né? A 254, 255 são bem ligadas entre si. Deixa eu mostrar aqui para você. A capa do 254 é essa. Tá aqui, né? A capa do 254. Vamos lá, deixa eu mostrar. Que é Mentes de Mantracora. Ou na verdade não tem acento, né? Mentes de Mantracora. O seguinte, né? Essa é uma história que, mais uma vez, há o tema aí um pouco do sacrifício humano para as divindades, né? É um local que há uma fonte de energia estranha que o Richard quer conhecer, quer entender o que está acontecendo ali. E o bacana aqui é que o quarteto sofre uma derrota e o Richards é dado como morto, né? E não é aquela coisa, ele morreu e depois descobriram que ele morreu. Não, acontece algo que é terrível, assim, que é terrível
ele é privado da sua mente, vamos colocar assim. E a recuperação, é claro que ocorre, não é spoiler nenhum dizer isso, ela também acontece de maneira interessante, assim, É um arco bacana que prepara o retorno do quarteto para a zona positiva. Só que, bom, durante toda essa jornada, paralelamente, nós vemos o Aniquilador na zona positiva, vou chamar assim. E o Aniquilador, ele captura o Franklin Richards e a Alicia, e assim, ele praticamente tortura esses dois, assim, eles sofrem bastante ferimentos, inclusive é uma coisa com uma criança. Olha só, o Byrne, assim, traz, embora isso não seja graficamente tão explícito, uma violência grande com uma cega e com uma criança. É mostrado até o Aniquilador batendo na Alicia, mas isso não é desenvolvido em detalhes, olha só, tá aqui. Então, isso acontece, mas o Aniquilador quer fazer mais que isso. Ele quer destruir totalmente os dois universos, né? A zona positiva e a zona negativa. E isso por uma motivação ligada à mortalidade dele. É essa que acontece. Ele põe um plano em andamento. Um plano que envolve a expansão de um campo de força, que pode destruir todos os dois universos. E aí que nós vemos a edição 233 dos Vingadores, que tem roteiro do Roger Stern. Olha só, minha gente, Byrne no quarteto e Roger Stern nos Vingadores, hein? Que época, minha gente, que época. O Roger Stern, ele cria o argumento e ele é co-roteirista, né? E o John Byrne desenha e também faz parte do roteiro. E nós vemos os Vingadores lidando com essa barreira que vai crescendo, né? Essa barreira que vai crescendo e parece intransponível. Que tem um recurso narrativo legal, é que a história tem uma solução. Nós vemos a barreira cair, só que nós não sabemos por quê. Nós sabemos que ela caiu, que o quarteto está envolvido, mas nós não sabemos como isso aconteceu. Isso vai ser mostrado apenas na edição de Fantastic Four 256, o Ardil da Aniquilação. Pois bem, aí temos o final dessa saga da Zona Negativa. Depois disso vem uma edição de The Thing, né? O volume 2, o número 2 dessa série do Coisa. Essa edição aqui, ela funciona como um epílogo para essa saga Zona Negativa. Vale dizer que ela tem o roteiro e a arte final do John Byrne, mas os desenhos são do Ron Wilson. Deixa eu mostrar os desenhos para vocês. O que nós vemos aqui? Nós vemos a Alicia no hospital, o Franklin no hospital, o Coisa visitando a Alicia. Vemos o quarteto desesperado pela situação do Franklin, né? E vemos o amor do passado do Coisa voltando, né? Há um flashback que fala do Coisa antes de ser o Coisa, né? Quando era só o Ben Green, astro do futebol. E mais uma vez aqui a personalidade e os traumas do Coisa são trabalhados pelo Byrne. Ele parece ter uma predileção. Ele gosta de trabalhar muito isso. Também é um legado lá da fase Lee Kirby, né, que marcou o quarteto por muito, muito tempo. Até hoje, vez por outra, tem alguma história que trabalha isso. Mas o Byrne deu bastante foco, né? E aqui nós vemos ao fim da história, uma decisão, que é a decisão de criar o Franklin Richards fora do edifício Baxter, para que ele possa ter uma vida mais segura e não afetada pelos inimigos do quarteto ou algo do tipo. Pois bem, aí vem Fantastic Four 257, intitulado Fragmentos. Nós vemos um pouco disso que foi mostrado na revista do Coisa, essa decisão do quarteto, mas o que marca muito aqui é a primeira parte da revista, que é toda dedicada ao Galactus. Toda dedicada ao Galactus. Essa história aqui ela tem bastante implicação cronológica, né? Nós vemos o Galactus vai devorar o primeiro planeta após ele ter sido salvo pelo Richards, né? Salvo na Terra. E esse planeta vai ser o principal mundo do Império Skrull. Cara, repare que o Byrne está construindo. O Galactus salva a Terra. O Galactus ataca a Terra. Ele foi liberado da sua promessa lá pelo Richards, ainda na fase anterior, na fase na qual o Byrne estava só desenhando, né? E na fase lá do Marv Wolfman. Bom, depois ele é salvo pelo Richards, ele devora um planeta habitado. Olha só, né? Ele ataca a Terra, é salvo pelo Richards e ele devora um planeta habitado. Nós temos aí um genocídio, né?
que, bom, tá ligado às decisões do Richards, né? E tudo aponta para algo que vai além disso, né? Ao fim da edição, como eu falei, nós temos a decisão lá do Richards e temos essa decisão de cuidar do Franklin, mas sem acabar com o Quarteto Fantástico. E ao fim da edição nós temos o desaparecimento súbito do Richard, quando ele estava na mansão dos Vingadores cuidando do Visão, que foi afetado naquela saga da Zona Negativa. Pois bem, depois aqui no Omnibus eles colocaram o anual, não a edição seguinte de Fantastic Four. Esse anual é daqueles que o Byrne pega coisas pequenas da fase Lee Kirby e, bom, cria em cima delas. Aqui nós temos a seguinte situação. O que aconteceu com os Skrulls? Com os Skrulls que foram derrotados lá em Fantastic Four Volume 2 e transformados em vaca pelo Richards, né? Na verdade, os Skrulls nem aparecem na história. Mas o que o Richards fez traz consequências. Essa ideia de consequências dos atos dos heróis, o Byrne trabalha bastante. Pois bem, temos a edição 258, deixa eu pegar aqui para vocês, que é intitulada Interlúdio, que é uma edição totalmente dedicada ao Doutor Destino. Nós vemos a reconstrução da Lativéria, depois que ele volta ao trono. Nós vemos também ele com um pupilo, que é o filho de uma mulher que morreu quando estava próxima a ele, né? Morreu até pela lealdade ao Doutor Destino. Isso aparece nas histórias anteriores. E vemos também, ao fim, um novo plano para acabar com o Quarteto Fantástico. Aqui na última, a destruição do Quarteto Fantástico. O Doutor Destino fala isso. Esse plano, que ele começa a ser levado a cabo já nessa edição, ele vai ser desenvolvido em Fantastic Four 259 e Fantastic Four 260. E ele envolve a ressurreição do Terrax, esse arauto do Galactus, que o próprio Galactus tirou os poderes e que o Doutor Destino deu um jeito de devolver os poderes. Ainda que essa devolução dos poderes para o Terrax vá matar o próprio Terrax. Tem essa situação. Então, nós vemos essas 258, 259, 260 ligadas a esse plano do Doutor Destino. E o Richard desaparecido. Isso tudo que se passa em menos de 24 horas. Passa em um dia, né? Menos de 12 horas. Boa parte disso, né? Claro, o plano do Doutor Destino é feito antes, a implantação dele, o duelo com o Terrax e o Richard desaparecido. E aqui, né, o que nós vamos ver é que o plano, esse plano é bem interessante, vai ser interrompido, ou na verdade o Doutor Destino vai tentar interromper o plano porque o Richard não está presente. Então não tem sentido destruir o quarteto sem que o Richard testemunhe, né? Porque é um duelo entre os dois. E há também uma intervenção do Surfista Prateado. Deixa eu mostrar para vocês. Bom, essa é a situação. A história termina com o ônibus termina no meio aí do arco, né? Vai continuar no próximo e termina com o Namor chegando e pedindo ajuda a Susan Richards, mas essa história continua no título da Tropa Alpha. Mas vamos ver também a busca pelo Richards, que vai levar a uma das histórias que eu mais gosto, assim, que eu mais tenho memórias bacanas nesse tempo que eu li a Marvel. Quando a Panini começou a relançar pela primeira vez esse título do Quarteto do Byrne, né, o maior clássico do quarteto, eu lamentei muito que, bom, a publicação foi abortada logo no número anterior que ia mostrar essa história, que é o julgamento de Reed Richards. Pois bem, né? Vamos lá, né? Aqui, com esse Omnibus, a Panini empata. Tudo que ela lançou nos maiores clássicos do Quarteto Fantástico tá aqui. Vamos agora esperar o próximo, né? Pelo visto, aí, dando tudo certo, vai sair em março. Tô bem ansioso, assim, foi muito legal reler e relembrar. Muitas coisas tinham fugido da memória. E no próximo Omnibus tem muita coisa inédita para mim, muita coisa que eu não li. Tem algumas coisas que eu li no formatinho, li picotado, mas tem muita coisa que eu não li. Então estou bem ansioso, assim, né? Foi uma boa leitura. Espero que vocês tenham gostado aí desses meus 3 vídeos, né? Se não viu, os outros, dá uma olhada sobre o Omnibus. Vou tentar, talvez com os Omnibus, abordar assim, acho que, bom, falar muito por alto. Eu não sei que a gente consegue pegar uma linha que estrutura tudo, né? Normalmente falar de história, falar um ônibus, se não consegue fazer algo desse tipo, fica muito superficial, né? Porque a gente não aborda as histórias, o desenvolvimento.
vamos ver. No próximo eu devo fazer, não sei se 2, se 3 vídeos, talvez mais, né, dependendo se pedir. Mas enfim, espero que tenha gostado. Não esquece de dar teu joinha, não esquece de compartilhar, não esquece daquilo tudo que você sabe. Também não esquece do link da Amazon na descrição desse vídeo. Caso você vai fazer uma compra nessa loja, se você usar o link, você ajuda demais o canal a se manter e a melhorar, né? É esse link que financia aqui a produção de conteúdo do canal. Como eu costumo dizer, para você usar esse link não faz diferença nenhuma. Para o canal a diferença é total. Bom, acho que eu já falei demais. Agradeço por ter assistido. Um abração e até o próximo vídeo.